Oi, tudo bem com vocês? Estamos dando início à nova série da Trends Fora da Curva. Por aqui vocês vão descobrir como empresários de sucesso construíram seus caminhos, passaram pelas adversidades, desenvolveram seus negócios e suas habilidades até se tornarem altamente lucrativos e consolidados no mercado. O nosso entrevistado Fora da Curva, que está abrindo a nossa série, é o empresário Nidovando Pinheiro, dono da rede de supermercados Nidobox, atualmente com 8 lojas em Fortaleza e região metropolitana, mais de 700 colaboradores e com um faturamento de mais de 200 milhões de reais por ano. Nidovando também é presidente da Associação Cearense dos Supermercados e presidente da rede Uniforça. Nidovando, prazer muito grande aqui conversar com você. Você tem uma história de muita superação. Então conta pra gente, quem é o Nidovando Pinheiro? Olá, Carla. Nidovando Pinheiro, tenho 56 anos, nascido em Jaguaretama, uma cidade que fica aqui a 250 quilômetros de Fortaleza. Tenho muito orgulho da minha cidade. E vim aqui contar um pouco, né, da nossa história. A gente, na realidade, nascemos, como eu falei, em Jaguaretama, um distrito, fica 30 quilômetros de Jaguaretama. Filho de agricultor, né, e agricultura, com muito orgulho, que eu posso dizer, da minha família, das nossas conquistas. Mas, assim, um menino que não teve a oportunidade de estudar, né? 10 irmãos, né? E o meu pai sempre, junto com minha mãe, sempre na agricultura, e tinha que levar nós para poder trabalhar. Com 7 anos, ele levava nós para trabalhar na roça, porque ele disse que se a gente ficasse em casa, nós dava trabalho à mãe e nós não deixava nem a mãe fazer o básico de casa, né? Mas nós ia e ele botar mesmo para trabalhar. E por que não tivemos oportunidade de estudar? Porque, geralmente, quando era no período do plantio, os rios estavam tudo cheios e tinha um plantio, né? E aí a gente não tinha acesso a esse grupo ficava mais de 10 quilômetros, né, da onde a gente morava, não tinha transporte, o único transporte era o chamado jumento, o jegue, né? Mas a gente tinha um certo período que a gente ainda ia para a escola. Mas acabando assim que a gente nunca teve um aprendizado em um ano completo, porque chegava também o período da colheita e meu pai também tirava a gente para poder continuar a colheita. E ao longo dos anos, a gente tinha já 2 irmãs minhas que moravam aqui em Fortaleza, que antigamente as pessoas vinham para as casas de família para ganhar simplesmente o estudo, que era muita coisa, e a alimentação. Não tinha mais nada disso. Uhum. E surgiu a oportunidade aqui, com 17 anos, de eu vir para Fortaleza. Um ainda era primo do meu pai, né, que era o Rivando Pinheiro e Ozenira Pinheiro, falou para uma das minhas irmãs que tinha vontade de ter uma pessoa que viesse para morar com eles, para trabalhar com eles. Então, assim, eu já enfrentei uma concorrência lá em casa mesmo, porque era 10, né? Só que como era 5 mulheres e 5 homens, então nós já estávamos com vantagem. Então tinha um que tinha 20 anos, o outro tinha 13 anos, então nós fiquei disputando um com outro irmão meu. E aí tive a felicidade também de meu pai e minha mãe liberar, né? E meu pai ainda resistiu um pouco, mas minha mãe falou assim, meu filho, né, que chamava meu pai de meu filho, nós temos que deixar nossos filhos ganhar asas, né? Foi o termo que ela usou, né? E meu pai liberou, eu vim para cá em julho de 1982, né? Vim para cá e, na realidade, cheguei com 17 anos. Para mim, quando eu cheguei, felicidade muito grande. E quando eu cheguei, as pessoas, quando eu vim morar, disse que eu tinha que estudar. E eu disse, não, eu também vim para cá para estudar. E aí foi minha primeira grande dificuldade, né? Era arranjar um colégio para mim. Eu tinha 17 anos, sempre fui grandão.
e fui para uma escola. Quando eu cheguei lá, eu vi as crianças tudo bem pequenininha, né? Eu, poxa, eu tenho que estudar nessa escola, né? Mas a Ozenira Pinheiro, né, que no caso me recebeu, que eu vim morar com ela, ela disse, meu filho, nunca é tarde para se aprender algo. Eu tenho certeza que você vai superar. E para mim sempre foi muito assim delicado de ir, né? Mas eu fui, né, em julho mesmo, em agosto mesmo comecei a estudar, fui fazer a primeira série do primeiro grau. Para aprender a ler e a escrever. Para aprender a ler e mesmo, escrever. né? Uhum. E aí fomos, e aí realmente o tempo foi passando, eu sempre tenho, né, na mente aquilo que ela disse, nunca é tarde para se aprender. E aí fui, né, vim trabalhar no mercadinho. Cheguei lá, fui empacotador, eu era entregador, né, fui começando pelo básico, logicamente que eu não tinha conhecimento nenhum de mercado, né, de supermercado. Mas tive a felicidade de ter pessoas que me acompanharam. Eu sempre digo que hoje eu tenho muita preocupação no meu negócio quando chega alguém do interior, porque lá realmente eu sofri bastante, né? Não que fosse pelos proprietários, na realidade eles nem sabiam. Eu tinha medo de contar para ele do que os funcionários faziam comigo, porque eu tinha medo deles mandar eu ir embora. Então eu ficava naquele receio. Mas, por exemplo, eu cansei de chegar e descarregar de 40, 50 sacos, né, na cabeça de açúcar, de farinha, porque, como eles diziam assim, chama o matuto, né? Então, aquilo para mim era um esforço muito grande. Geralmente esses carros chegavam no final do dia, mas eu nunca deixei de fazer, fazia com muito orgulho. Hoje, se eu encontrasse todas essas pessoas, eu não teria mágoa nenhuma. Eu acho que no momento eu tive mágoa deles, mas eu não teria mágoa nenhuma. Eu acho que eu aprendi muito, né? Uhum. E sempre também, quando eu estava lá nesse mercadinho, eu sempre busquei aprender cada dia mais, toda oportunidade. Quando se dizia assim, quer aprender a dirigir? Eu quero. Quer aprender a ser um repositor de frios? Eu ia lá e fazia a coisa acontecer. Tanto que com 7 anos eu já era o gerente da loja. E qual foi aquele momento que você pensou assim, eu preciso dar uma virada aqui de chave, deixar de ser o funcionário do mercadinho e eu quero passar a ter o meu próprio negócio? Qual foi esse momento e o que é que te motivou? Olha, eu estava com 10 anos já nessa empresa, que eu vim do interior, estava com 10 anos, e aí eu sempre, Carla, tive muito a percepção que eu tinha que ajudar a minha família, né? Principalmente quando se tratava do meu pai e da minha mãe, porque sempre foram agricultor, nós não tínhamos terra, plantava na terra dos outros, tinha que pagar renda, e isso sempre nos trazia uma vontade muito grande. Aí eu cheguei para os proprietários e falei para eles, olha, eu gostaria, a mesma oportunidade que vocês me deram, se vocês quiserem dar para outra pessoa, mas agora eu tenho que trabalhar, procurar montar algo que eu quero gerar emprego para minha família, para trazer a família. Porque eu tinha 8 irmãos lá ainda, né? Uhum. Quer dizer, quando eu saí ficou 7. E eu tinha que ajudar, e eu também pensava muito nos meus pais, né? E aí eles se prontificaram, já de, não, Dovandor, você está certo. E aí eu já comecei a visualizar já a ponto, né? E aí encontrei um ponto lá no Grande Bom Jardim, que é na Grande Lisboa. É muito pequeno, 32 metros quadrados. Foi o seu primeiro negócio? Foi meu primeiro negócio. O funcionário... Já era casado? Já estava... Já era pai, né? Já era pai. É mais uma responsabilidade, já era pai. E aí, hoje a minha esposa Margarida, né? Aí era Margarida, o funcionário era eu era o proprietário, Margarida e a Evaneide, que é minha irmã, eram nossos funcionários. E aí a gente montamos um negócio em 32 metros quadrados, muito pequeno, muito pouco item, eu não tinha praticamente nada, eu só, meu negócio comecei com minha rescisão, né? E já vinha me preparando alguma coisa, comprando algumas mercadorias e já guardando. Estocando, né? Aquelas mercadorias que não tinham vencimento e tal, e aí comecei. E foi muito bacana quando a gente começou nesse pequeno negócio, né? Uma calçada muito alta para chegar lá. E as pessoas lá tinham concepção muito do balcão, né? Que chamava mercearia. E eu botei já um negócio aberto, os clientes entravam, o cliente chegava.
e pedia lá, me dá 1 quilo de arroz, me dá 1 quilo, e não entrava, não, pode entrar, tal, que eu queria que o cliente entrasse para ver, né, exatamente aquela, mas as pessoas tinham muita timidez de entrar, né, um bairro muito carente, de 10 ruas lá, você conseguia andar de carro em 2, 3. Mas quando eu montei o negócio, teve um porém, né, o negócio, eu não abri, o negócio deu certo não, eu passei já 3 meses, eu já começando a ficar preocupado, porque eu não estava conseguindo vender nada, né. E tinha comprado um feijão, né? Hoje praticamente não acontece mais isso, mas lá no passado eles não preparavam feijão, não faziam um trato no feijão, era um feijão de corda. E eu comprei esse feijão, começou da coceira, né? Que a gente chamava de russara. Sim. E começou a criar um gorgulhozinho, que é um insetozinho que dá no feijão. E eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou perder esse feijão? Prejuízo já. Prejuízo, né? E na época o feijão tinha subido muito. E aí ia passando um rapaz fazendo propaganda, e aí eu chamei ele, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa para ver se eu vendo esse feijão. Vamos supor que 1 quilo de feijão hoje fosse R$5, eu botei o feijão lá por R$2,50, 50%. E falei para ele que nós íamos falar do feijão e mais 2 era 3 itens. E saí fazendo propaganda, saí com ele acompanhando, ele perguntou quais eram as ruas, tal, eu disse, não, eu vou com você, tal. E com 2 horas a gente voltou, né, que a gente estava rodando. Quando nós voltamos, Carlos, o mercadinho estava lotado. Não precisava de muita gente, tem 32 metros quadrados para lotar, não precisava de muita gente, né? E a minha irmã era branquinha, né? Estava toda se coçando, toda vermelha, sabe? E já o mercadinho lotado, o pessoal... Eu sei que 2 sacos de feijão já tinha saído, né? E era no tambor, e aí pesava, né? Não era o feijão que chegava, não estava pesado. Uhum. E nesse dia já contratei um funcionário, já foi passando um menino na rua, já chamei, perguntei se queria trabalhar, e aí foi contratação do primeiro funcionário. E daí, assim, surgiu, né, essa coisa de a gente ir, aí depois já começou a vir irmão meu, com 3 anos meus pais já estavam morando em Fortaleza, do meu sonho, eles já estavam morando em Fortaleza, a gente já tinha trazido para ele, aqui para cá. E para a gente era um orgulho muito grande, né, de poder trazer os pais para cá. Meu pai já tinha trabalhado muito na roça e tudo, e a gente queria fazer isso. E aí começou, né, e aí a gente começando a dar essa sequência de menos de 1 ano, eu já estava num prédio já próprio, né, com 120 metros quadrados, aí para a gente já era um sonho, assim, logicamente, de ter um negócio, mas também enfrentando sempre muitas dificuldades. Nada fácil, né? Porque eu acho que também nesse período você já deve ter passado por algumas provações, inclusive financeiras, porque para ir para o próximo passo, como é que eu vou conseguir recurso? Né? E também com uma noção, até então, no momento, muito baixa dessa questão financeira, né? Também. Sim. A gente estava... Acho que foi logo no início, uns 3 ou 4 anos, a gente teve uma dificuldade financeira muito grande, até eu pensei mesmo que eu não ia conseguir. Cheguei até a buscar recursos fora assim, de terceiro. Porque assim, pedir emprestado. Porque quando a gente é muito pequeno, você não tem recurso, as instituições financeiras não acreditam no seu negócio. E, logicamente, também tive dificuldade, né? No dia a dia, do conhecimento do negócio. Você vai crescendo e você vai precisando, né? E assim, na realidade eu estava com 10 anos que eu estava num varejo, mas logicamente eu não estava preparado para ter um negócio, para gerir um financeiro, gerir, né, uma empresa, né? Então, a gente tivemos sim dificuldades, teve momentos que eu achei que a gente não ia conseguir superar, mas eu acho que assim, muito é você acreditar no negócio, é aquilo assim, eu vou pagar o boleto depois que o banco, dia de sexta-feira, vou dar um cheque, porque eu só quero que o cheque compense na segunda-feira. Eu ia pagar no próprio fornecedor, para poder já contando que aquele final de semana você ia ter uma boa venda para poder cobrir aquele cheque na segunda-feira. Então, assim, tivemos muitas dificuldades, muito assim, daquilo que você faz, né, você gostar muito e você intensificar muito, né, porque a gente sempre lutamos muito, trabalhava no dia até domingo, até 1 hora da tarde, nosso lazer praticamente não existia,
Mas a gente sempre se superou porque a gente sabia dos nossos objetivos. Esse né? é o perfil do empreendedor brasileiro, né? É o perfil porque, assim, você sabe que para você conseguir algo do seu crescimento, você tem que se doar muito. Eu sempre falo hoje para os nossos colaboradores que o que eu podia fazer lá atrás, quando eu tinha 10 colaboradores, era quando nós fechava a loja, botava eles em cima do carro, aí nós ia lá para a Praia do Icaraí ou ia lá para a Praia de Iracema, pagava um almoço e nós batíamos um racha de tarde, jogava bola, voltava 6, 7 horas da noite, no outro dia acordava 2 horas, na segunda-feira, 2 horas da madrugada, nós tínhamos que ir para a Ceasa, né? Então, assim, era o nosso dia a dia, né? Então, era o que eu podia fazer pelos nossos colaboradores, né? E, assim, a gente passava a semana já falando naquele racha, naquela brincadeira, daquilo que a gente podia, para eles, dizer assim, olha, o que eu posso fazer por vocês é isso aqui. O Nidobox completou 30 anos, né? Foi. E passou por todas essas fases. E hoje, como é que está a rede de supermercados, Nidobox no mercado, a competitividade e a valoração dessa rede no mercado, né? Que ela só cresce também. Você está espalhado em áreas mais periféricas, não é isso? Sim. Olha, assim, a gente tem muito orgulho, né? Completamos, como você falou, 30 anos, fizemos em outubro de 2022. Para nós, 30 anos é uma história, né? A gente sabe que poucas empresas chegam a uma idade, né, de 30 anos. Nós chegamos, graças a Deus eu posso dizer, chegamos bem. Nós hoje temos mais de 700 colaboradores, né? A gente tem muito orgulho das pessoas que passaram e das pessoas que estão conosco, que fizeram sempre do Nidobox algo que a gente sempre queria, né? Ser reconhecida no mercado. A gente sempre lutou para isso, sempre tivemos uma preocupação muito grande de cuidar das pessoas, de trazer as pessoas que eram importantes para aqueles setores que a gente tinha dificuldade de conhecer. Até então, uns anos atrás, nós quem contratava, nós que demitia, então, assim, tudo foi uma evolução, né? E hoje a gente sabe que, assim, do mercado, essa competitividade do nosso segmento, supermercado, está muito grande, né? Muito intensa, muitas lojas abrindo, principalmente depois da pandemia, o mercado ficou numa vitrine, né, bem extensa. Então, a gente sabe que vamos ter, é muito competitivo. Tem muitos desafios aí pela frente, né? Muitos desafios. Eu estava lendo que a rede Nidobox, ela está num ranking aí no estado entre as 9, aqui, entre todas as que existem aqui, mas a presença do Carrefour, a presença do Grupo Pão de Açúcar e até mesmo são tímidas aqui, né? O que mais preocupa é vir outras empresas de fora e entrar aqui de forma que não estimule a competitividade local? Esse seria um receio ou existem outros entraves? Hoje, assim, eu posso dizer, Carla, o varejo regional, os regionais são muito fortes, né? Os varejos regionais, né? Nós temos aqui no estado do Ceará boas lojas, é dito por todos os diretores de indústria e a gente que visita o mercado. Hoje você vem numa periferia, você vê uma loja que tem ar-condicionado, tem um piso de granito, tem um porcelanato, todas são lojas muito boas. Existe uma competitividade muito grande. Essa loja está lá vou falar aqui, Bom Jardim, Conjunto Palmeiras, é a mesma coisa quase de uma loja que está lá na Aldeota. Então existe uma competitividade muito grande dos regionais. Nós temos os nacionais que já são muito fortes, todos estão aqui. O que a gente percebe é que mesmo os regionais vêm abrindo muita loja. E o que a gente percebe é que não está nascendo pessoas na mesma velocidade, né? Até porque as famílias hoje são muito pequenas, os casais hoje têm de no máximo 2 filhos, né? Então, realmente, a população só mais envelhece, então a gente tem essa preocupação. Tanto que a gente, como supermercado, há 2 anos para trás, de 2 anos para trás para cá, a gente vem diversificando o nosso negócio. Mas eu sou apaixonado pelo varejo.
eu me motivo cada dia mais pelo varejo, todo dia. Falando em diversificar negócios, né? Quais são esses novos projetos para esse ano, para o ano de 2024? Tem aí a abertura de lojas? Conta aí um pouco. Nós estamos previstos para abrir uma loja ainda esse ano, né? Provavelmente vai ser em Horizonte, que é um município aqui próximo. A gente também estamos no segmento de academia, abrimos uma, vamos abrir a outra agora também em 2023. Estamos no segmento também de plantar de frutas, né, legumes também. E a gente também tem uma sociedade também que é o atacarejo, que nós estamos também em alguns municípios de Fortaleza. Nós já estamos em 2 municípios e provavelmente a gente vai continuar em todo esse crescimento ao longo dos anos. E uma mensagem que você daria para aqueles empreendedores que estão começando e que vem muita dificuldade pela frente? Olha, primeiro de tudo, eu acho que você tem que saber de você querer fazer aquilo que você gosta. Faça pelo amor, não vá fazer só pelo dinheiro. Porque se você for fazer pelo dinheiro, provavelmente o negócio é muito tendencioso a dar errado. Então, faça aquilo que você gosta. Como eu falei, eu faço o varejo porque eu gosto. Eu amo o varejo, fazer varejo, eu amo fazer o varejo. Hoje, quando eu comecei lá atrás, eu não fazia estudo nenhum do meu negócio. Viabilidade, ponto, onde é que seria. Era no meu time, né? No olhar, né? Mas hoje, se tiver possibilidade de você estudar o negócio, ver aonde você vai botar esse negócio, as probabilidades do negócio dar certo, eu acho que é muito importante. Hoje eu faço estudo. Até minha 5ª loja eu não fazia estudo. Né? Da 6ª em diante a gente começou a fazer estudos, e eu achei isso muito importante, que os estudos realmente têm apontado muito aquilo que você pensa e tem realmente batido com aquilo. Né? E se você puder estar junto ao associativismo, né? O associativismo foi que hoje meu grande boom do Nidobox, eu posso dizer, foi o associativismo. Eu sempre participei de associações desde 2002, que eu participo de associações. Hoje eu estou como presidente da Rede Uniforça, que é a primeira rede do Nordeste. Então, nós temos 84 lojas nesse grupo. Então, assim, o associativismo ele é muito importante. Então, a gente, eu posso dizer assim, se tiver a oportunidade de estar junto... Unir forças, né? Unir forças. Porque se você unir forças, a probabilidade do seu negócio dar certo é muito grande. Porque você conversa com várias pessoas do mesmo setor. E isso é importante para poder você escutar, você aprender no dia a dia. E a sua expectativa assim, de faturamento para esse ano é maior do que os anos anteriores? A gente sempre trabalha para a gente crescer acima da inflação. Então a gente estamos otimistas. É um ano que a gente sabe muito ainda indefinido politicamente, né, as políticas econômica, então reforma tributária, então assim a gente vamos enfrentar várias, mas eu sempre digo, eu olho para o meu negócio, né? Eu olho para o meu negócio e não vou ficar culpando não vou ficar culpando o governo nem disso nem daquilo. Eu acho que nós temos que fazer o nosso papel. Sim, muito obrigada, Nidovan, pela entrevista, foi um prazer muito grande falar com você, conhecer a sua história e parabenizar aqui também, porque toda a equipe que trabalha aqui com o Nidovan é uma equipe muito apaixonada, tem uma cultura de empresa impressionante. Desde quando você entra aqui no supermercado, como você é recebido, como você é abordado, e todos os funcionários falando muito bem de você. É impressionante. Parabéns. Obrigado. A gente fica agora por aqui e até a próxima.